Olá, meu nome é Thiago Quintela, eu sou líder da família Moideiná, aqui em Brasília, no Núcleo Flor de Lótus. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre o componente Paxal. Então, vamos abordar três questões sobre o Paxal, né? Nós vamos falar primeiro sobre o nome, depois sobre um Quincuit, né, um ditado marcial que traz o Paxal como referência, e depois somar um pouco ao que já foi dito sobre a natureza do Paxal. Tá? A primeira questão, que é sobre o nome, né, Paxal, né, em chinês, literalmente quer dizer bater palma, né? Então é esse movimento. Então é importante a gente pensar que o nome ele tem uma característica própria dentro da língua e ele funciona como dispositivo estratégico, né, dentro do sistema Wing Chun. Então a gente não pode misturar as duas coisas, embora dentro de um contexto o nome até ajude a você entender um pouco a natureza, né, é importante você saber essa diferença, porque o entendimento do nome enquanto um dispositivo dentro do sistema tem a ver com um tipo de desenvolvimento do seu estudo, mas entender o nome na cultura e na língua chinesa também é importante para que você não misture as duas coisas e tenha clareza dessas referências, tá? Especialmente dentro de uma cultura tão antiga quanto a cultura chinesa e uma língua tão diferente do que a gente está acostumado. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é sobre esse ditado marcial, esse Quincuit, né, que diz Paxal Gei Noimun, né? O Paxal evita-se a porta de dentro, né? E aí eu quero dar uma importância, um foco, né, na palavra evitar, né? Porque a ideia é que você evite a porta de dentro devido aos diversos desdobramentos possíveis e menos controláveis, vamos dizer assim, para o seu desenvolvimento ali dentro dessas circunstâncias. Então, eu vou dar um exemplo a partir aqui do meu aluno Thiago, né? Você vai fazer um golpeamento, pode fazer, né? Então, a ideia é que o Paxal atue na porta de fora, né? Essa é a porta de fora, a parte de dentro do braço é o que a gente vai chamar de porta de dentro. Então, a ideia é que o Paxal, ao ser direcionado, ele atue na porta de fora. Por quê? Porque dentro desse contexto eu tenho um pouco mais de controle dos desdobramentos, né? Uma vez que eu controlei a porta de fora e estou controlando a linha, o outro não pode se aproximar me golpeando, mas eu chego com as duas mãos no golpeamento, tá? Então é importante aqui a atuação do Paxal dentro desse contexto da porta de fora. Quando é na porta interna, né, ele faz o golpeamento e eu atuo na porta interna, outros desdobramentos podem acontecer que necessariamente eu não vou ter exatamente controle, né? Então esse ponto, vamos vir para cá para ficar mais, aparecer melhor, né? Você vai golpear, se eu fizer aqui, ó, isso tem desdobramento aqui, né? Muitas vezes pode acontecer de eu nem alcançar devido ao desdobramento que está acontecendo. Então é uma situação a se evitar, tá? Embora você também possa fazer o Paxal dentro dessa porta e lidar com os desdobramentos. Como, por exemplo, você pode fazer, se tiver desdobramento, você pode fazer outras coisas, tá? E vão ter outros tipos de desdobramentos que você pode lidar. No entanto, estrategicamente, é menos recomendado. Por isso, o ditado se apoiou na ideia de evitar e não de proibir, né? Isso é uma coisa importante porque muitas vezes é mal interpretado, né? Fica parecendo que Paxal nunca pode acontecer na porta de dentro, tá? Mas a ideia é que se evite, mas se acontecer, que você lide com os desdobramentos, tá? E o terceiro ponto que eu vou tentar abordar aqui, sobre a natureza do Paxal. Porque se você perceber, né, o Paxal ele vai partir de fora da linha, de fora da sua linha central, e também da ausência de contato. Então o Paxal vai partir da ausência de contato para o contato. E quando ele faz isso, né, ele já tem que cumprir a sua função. Ele já tem que, ao sair do contato e entrar, né, e ter o contato com o outro, ele já precisa cumprir a sua função, ou seja, ele já precisa necessariamente limpar o ponto de referência dentro da sua linha central, né, a sua linha central principal horizontal, né, onde você está ocupando. Então o ponto de referência é um ponto estratégico de ocupação, que você golpeia, né, e o Paxal precisa atuar, né, vindo de fora da linha central, né, e também da ausência de contato para o contato, né, e já atuar aqui. Diferente de outros Jiu Six do sistema Wing Chun, como o Lapsal, como o Jiatsal, que vão partir do contato. Você precisa, a partir do contato, que eles vão se desdobrar. Paxal não. Então o Paxal tem que resolver já no momento em que ele age.
né? E isso é importante falar porque o que muitas vezes é preciso, então, ter um estudo claro sobre o tempo da entrada da mão e a maneira como você ocupa essa linha, e principalmente a energia que é utilizada. Porque se você passar, né, mais do que o necessário, você faz, outros desdobramentos podem acontecer, que são ainda piores, né? Então, se eu golpeio demais, ó, essa mão dele pode voltar, pode acabar atuando em cima de mim, né? Ou se eu passo do limite também, ó, eu estou dando outras possibilidades para o meu adversário, né? Então, é importante, o patriarca Moyato falava, inclusive, usava essa expressão little bit, né? Porque é pouco a pouco que o Paksal vai atuar dentro de uma ideia de ocupar, usar pouco espaço, só o necessário para que a sua mão realmente possa passar e fazer o que ela precisa fazer. Né? Que é uma natureza muito interessante, porque o Paksal, sendo o primeiro componente associado do sistema Wing Chun dentro do domínio Sunintal, associado ao componente principal que é a listagem do Sunintal, né? Você de cara tem um componente, um dispositivo, né, corporal de combate simbólico, um Jiu-Sik, que já te dá um pouco, né, fala para você um pouco sobre a natureza do sistema Wing Chun também, né, dentro dessa ideia de economia de movimento, dentro dessa ideia de respeitar e ouvir o outro, e respeitando o braço dele, a partir do que ele faz, você atuar em cima, dentro do mínimo necessário, para que você tenha controle da linha e golpeamento efetivo, com as duas mãos, enquanto ele não consegue chegar. Ok?